Alguma vez uma orquídea sua aí apareceu com uma folha desse jeito e você ficou super preocupado, super preocupada, né, em saber o que é isso? Será que isso é um fungo? Será que é doença? Será que pode acabar matando a planta ou é simplesmente normal, né, acontecer isso aqui com as folhas? Muita gente, né, me manda dúvidas em relação a isso, a folhas escurecendo, folhas das orquídeas manchadas e tudo mais. E então eu decidi gravar esse vídeo aqui para estar explicando para vocês, né, de uma vez por todas aí, sobre essas manchas que geralmente aparecem no vegetal das plantas. Então, hoje eu quero explicar o que é prejudicial, né, o tipo de mancha que pode acabar matando a sua planta e as manchinhas, que é uma coisa normal, natural mesmo, que sempre vai estar aparecendo aí, tá bom? Então, se você tem dúvida em relação a isso, dúvida em relação a qualquer manchinha que aparece aí no vegetal das suas orquídeas, acompanha o vídeo até o final, tá bom? Mas antes, vai curtindo, compartilhando com seus amigos. Bora pro tema de hoje, né? Vamos aprender aí o que é normal e o que vai acabar matando as suas orquídeas aí e também como que vocês vão combater, né, essas manchas mais prejudiciais aí. Bora lá! Então, gente, ó, vamos iniciar o vídeo e eu já quero começar falando, né, sobre algumas coisas muito comuns que acontecem no vegetal das orquídeas e que são, assim, coisas que não tem jeito, sempre vai acontecer e você não precisa se preocupar de jeito nenhum, tá bom? Mais pra frente aí, ao longo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que é prejudicial, o que pode matar a sua planta, mas vamos começar com o mais normal, que sempre vai acontecer, principalmente nessa época do ano, que é plantas, né, descartando as folhas, olha só. Então, nessa época do ano, principalmente agora porque está muito frio e tudo mais, geralmente acontece, né, das orquídeas descartarem várias folhas antigas. Então, pode acontecer dela descartar dessa forma, tá vendo? A folhinha simplesmente amarela. Isso aqui geralmente acontece com os dendróbions, tá? O descarte, dendróbium, denfal, esse aqui é um denfal. O descarte das folhas deles geralmente é assim. Então, a folha simplesmente vai amarelar, ela desidrata, né? E aí vocês podem ver que ela simplesmente está secando e cai sozinha. Então isso aqui, vocês podem observar, ó, não tem nada de preocupante, é simplesmente normal, tá? Vocês só vão se preocupar se isso acontecer com os brotinhos novos, tá? Um exemplo, esse brotinho aqui, né, tá desenvolvendo, tá saindo uma folhinha e do nada essa folhinha apodrece, essa folhinha escurece, né, e acaba secando, aí é algum problema, geralmente ataque de fungo, né, e você vai ter que estar fazendo alguma coisa para poder combater isso, mas quando já é nos bulbos já formados e tudo mais, é simplesmente normal. Então tem esse descarte, igual eu falei para vocês, que a folhinha simplesmente fica amarela e desidrata, e tem esse outro aqui, ó, que acontece nas catleias. Gente, as catleias, quando elas estão descartando as folhas mais antigas, vai começar dessa forma aqui. Vocês podem observar, a folha vai amarelando, e aí depois que a folha tá amarelando, ela começa a desidratar. Vocês podem ver, tá vendo? Que a folha tá murchando, tá ficando mais feinha, desidratadinha. Depois desse processo, né, que ela já tá amarela, já tá desidratando, vai começar a escurecer. Geralmente sempre acontece, né, de começar pela ponta da folha, igual aqui, vocês podem ver, já tá escurecendo essa parte, logo a folha vai, né, escurecer totalmente aqui e vai descendo até chegar na base dela. Quando chega na base da folha, ela já vai estar praticamente desse jeito, vocês podem observar, ó, ela começou aqui em cima, foi, né, escurecendo e desidratando, vocês podem ver que ela tá que nem um papel, ó, desidratou totalmente. E no pezinho secou, olha só, tá vendo que secou o pezinho da folha e ela simplesmente caiu? Então isso aqui é normal. Muita gente, quando tá começando, tem medo demais disso aqui, porque a folha tá escurecendo, a gente acha que é podridão negra e que a orquídea já não tem mais jeito, vai morrer, né? Mas não, é normal. Tá? Se for em bulbos já formados, em planta que você replantou, né? E principalmente nessa época, igual eu falei para vocês, isso aqui não tem com que se preocupar, tá? Deixa eu focar aqui, vamos ver. Não tem com que se preocupar, porque vocês podem observar que a folha tá seca, ó.
Tá vendo? Ela não tá soltando nenhuma secreção, nenhuma substância, nem nada do tipo. Ela simplesmente desidratou, escureceu e caiu. Isso aqui acontece por quê? Porque a orquídea, quando ela vai descartar uma folha, ela retira primeiro os nutrientes. Então, por isso que essa folha vai desidratar primeiro, por isso que essa folha vai ficar mais sequinha. Entenderam? E aí o que que acontece? Mas quando eu vou saber, né, que isso aqui é um descarte e quando eu vou saber que é um fungo? Igual eu falei pra vocês, quando elas descartam, elas desidratam um pouquinho, vocês podem observar, e aí você vai pegar na folha, ó, não vai ter nada, é como se você estivesse pegando num papel. Entendeu? Ó, não vai molhar a mão nem nada do tipo. Quando é um fungo, muda totalmente de figura. O que que acontece quando é um fungo que está atacando a folha? Geralmente ele não vai iniciar, na maioria das vezes, ele não vai iniciar na ponta da folha. E se por acaso começar um ataque de fungo na ponta da folha, ela não vai ter amarelado totalmente. Simplesmente vai surgir uma mancha do nada, com as bordas meio amareladas ou meio alaranjadas, e aquela mancha vai crescendo. Entendeu? Então, se aparecer uma mancha ou na ponta da folha ou no meio da folha, com a folha verdinha aqui, ó, esse exemplo aqui, a folha tá bonitinha, tá verdinha, do nada surge uma mancha aqui e a folha começa, né, às vezes a secar. É um ataque de fungo, entendeu? O mais comum, geralmente, que um fungo prejudicial faz com as orquídeas, geralmente eles soltam meio que uma secreção, fungo, bactéria também, ele vai manchar a folha e a folha vai ficar úmida. Quando você pegar nela aqui, ela não vai estar com esse aspecto normal, natural dela. Quando você passar a mão na mancha, na maioria das vezes, quando é podridão negra ou podridão bacteriana, né, que geralmente dá bastante nas Phalaenopsis, principalmente, o que que acontece? Quando você passar a mão naquela mancha, vai meio que se desfazer. A coisa vai ficar assim, apodreceu totalmente. Você vai passar a mão, você vai ver que aquilo ali está úmido. Se você olhar de perto, você vai ver que está soltando uma secreção, alguma substância ali. Então, desse jeito, dessa forma, você vai identificar esses ataques de fungos, de bactérias e tudo mais, tá? E lembrando também, pessoal, que geralmente essas manchas, né, quando é fungo, quando é podridão, elas surgem de um dia para o outro e cresce muito rápido. Não é uma coisa que vai ficar assim, aparecer uma manchinha aqui, pequenininha e já tem um mês e ela tá do mesmo jeito. Não, se por acaso aconteceu isso, não é nada que possa prejudicar nem matar a sua planta. Esses fungos mais bravos aí, mais fortes, né, eles surgem de um dia para o outro e crescem rápido. Geralmente em uma semana eles já atacaram a folha inteira, entendeu? Acontece bastante não só deles aparecerem nas folhas, né, como nos bulbos também. E o mais comum que acontece de um fungo atacar é as regiões mais novas da planta, tá? Geralmente eles não vão começar a atacar pelo lado mais velho. Eles vêm para a parte da planta que é mais sensível, mais fácil, né, de eles entrarem aí na planta e acabam atacando geralmente, principalmente, os brotos. Como que a gente previne, né, essa podridão negra? Como que a gente previne esses fungos? Simplesmente cultivar as orquídeas em um ambiente que tenha ventilação, não pode cultivar em um substrato velho, muito menos, né, manter umidade excessiva ali toda a vida, porque é isso que vai fazer esses fungos e essas doenças aparecerem. Se vocês cultivam elas em um ambiente totalmente arejado, que pega sol, não é sombra 24 horas por dia, né? Molha sempre que você vê que secou o substrato, não fica com excesso de umidade, dificilmente você vai ter aí esses problemas, né? Com fungo, com podridão negra e essas coisas. Mas a dica é essa que eu passei para vocês. Esses fungos prejudiciais, eles vão surgir, vão crescer rápido e vão afetar a planta. Se a sua planta já está afetada por eles, o que que você vai fazer? Você vai observar, vai cortar todas as partes da planta que está afetada por aquela mancha. Um exemplo, vamos supor que esse bulbo aqui, ele começou uma mancha aqui, né? E a mancha foi crescendo, tomou conta aqui da metade dele. O que que eu vou fazer para poder salvar essa planta? Eu venho aqui e corto ele lá no pé. Eu tenho que cortar tudo. Toda a parte que está afetada da planta, vou passar canela em pó no corte, né? E no resto da planta que sobrou, vou replantar, porque o fungo ele já vai estar presente ali no substrato, então
eu tenho que tirar o substrato, replantar ela, e aí vocês podem utilizar fungicida, vocês podem utilizar a água com leite, que é uma coisa mais natural, né? O pessoal que tem poucas orquídeas não gosta de mexer com coisas químicas aí e tudo mais, simplesmente misturou água com leite, né, em partes iguais e vai aplicar na planta 3 vezes por semana durante um mês. Porque geralmente, quando você vê a tempo que a mancha surgiu, tá crescendo, você corre lá e corta toda a parte afetada da planta, você já consegue eliminar esse fungo, né, rapidinho. Às vezes nem vai precisar de você utilizar nada, mas simplesmente se você quiser usar a mistura de água com leite para reforçar isso aí, né, e não ter perigo desse fungo voltar, perfeito. Vocês misturam água e leite em partes iguais, borrifou na planta inteira 3 vezes por semana durante 1 mês e meio, tá perfeito. Mas é bem importante que toda vez que vocês forem utilizar essa mistura que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que retirar as partes que estão afetadas, tá bom? No caso, por fungo. Uma mancha que surgiu do nada em uma folha verde, cresceu rápido, você viu que ela tá úmida, tá mole, aí você pode fazer isso. Vai lá, corta a folha ou o bulbo, corta a parte afetada, né? Passou canela em pó e utiliza a mistura de água com leite, igual eu mostrei pra vocês, que vai estar perfeito. Mas aí que vem algumas dúvidas, né? Geralmente, é uma coisa muito comum também que acontece aí nas orquídeas, né? São algumas manchinhas que dão na parte de baixo das folhas. Deixa eu ver uma aqui que tá com alguma manchinha. Olha só, essas manchinhas, ó, que geralmente aparecem na parte de baixo das folhas, mas elas não crescem muito, né? Tá vendo? Ó, vai surgir uma manchinha assim, ela não cresce, não atravessa o outro lado da folha e fica ali. Será que eu devo me preocupar com isso? Gente, o que que acontece? Geralmente o que ataca, né, o lado de baixo das folhas é bem comum, são os ácaros, né? Então a gente tem ataque de ácaros e a gente também tem alguns tipos de fungo que vão atacar as plantas, mas simplesmente eles vão só estar ali manchando, né, levemente ali a folha, e a coisa não cresce, não vai para frente, né? Só surge uma manchinha e para naquilo ali mesmo, né? Não vai prosseguir, não vai ser uma mancha que vai crescer rápido demais. Então o que que acontece? Se por acaso for uma manchinha dessa, um fungo, né, desses mais fraquinhos, que às vezes atacou a parte de baixo da folha e ficou só por aquilo mesmo, não continuou, não afetou mais folhas, né, e nem aumentou o tamanho da área afetada e muito menos atravessou, né, o lado assim da folha, tipo assim, surgiu uma manchinha aqui, ela ficou só aqui, não veio pro lado de cima também, né? Vocês não precisam se preocupar, que se quiser usar a mistura de água com leite, pode, não tem problema. Se não quiser, também não tem necessidade, porque o que que acontece, gente? Quando a gente cultiva elas livremente assim, igual é aqui, né, no ambiente, então chove, cai chuva, o sol tá pegando aqui, venta, vem o vento. Então, tipo assim, sempre vai aparecer um fungo ou outro. Então, são fungos que ficam presentes no ambiente, que às vezes se instalam nas folhas, né, mas não vão fazer mal algum, simplesmente vai só manchar, né, essas folhinhas mesmo. Então não se preocupem em relação a isso, a essas manchinhas levezinhas que geralmente aparecem por baixo da folha, não cresce e não se propaga, né, não vai passando de uma planta para outra, tá bom? É bem importante frisar essas partes aí para vocês não terem dúvida em relação a isso. Mas também algumas dessas manchas que dão debaixo da folha pode ser ataque de ácaro. E como que você vai identificar? Se for um fungo que não vai causar problema para a planta, quando você passar a mão nessa manchinha, vai estar normal, vai estar o mesmo aspecto da folha. Ó, tô passando a mão nessa manchinha aqui, tá vendo? Ó, a gente não sente nada, é simplesmente a folha, só que ela escureceu aquela partezinha ali, né, e formou essa manchinha. Então isso não é ataque de ácaro, eu não preciso me preocupar que já tem uma semana que isso aqui tá aqui e não cresceu, né, um exemplo aí, tá desse tamanho, não cresceu, só ficou desse jeito, é normal, né, são alguns fungos que geralmente tem no ambiente que não vai trazer mal e nem muito menos a morte da planta, porque os que matam as orquídeas, eles vão crescer numa velocidade que dá até medo, né? Mas aí a gente tem os ácaros.
Só que os ácaros, as manchas vão ser um pouco diferentes, né, do que essas manchinhas comuns que geralmente dão na parte de baixo das folhas e não vão para frente. O ácaro, ele vai manchar a folha dessa forma geralmente. Ele vai começar como uma manchinha de nada, né, e com o tempo ele vai aumentando. Por isso que é muito importante vocês observarem isso. Se tem alguma mancha, se tem alguma coisa que com o tempo ela está aumentando, está crescendo e está passando para as outras folhas, ou é ácaro ou é algum fungo, tá bom? Que às vezes pode prejudicar a sua planta. Agora, se é uma manchinha que não cresceu, não passou, ficou só naquilo, não se preocupem, né? Novamente aí eu falando para vocês. Mas olha só o ácaro. Ele vai causar esse aspecto na folha, tá vendo? Que ele mudou totalmente a textura dela. Quando você passa a mão embaixo de uma folha que está atacada por ácaro, você sente que ela ficou mais áspera, como se fosse uma lixa, né? Porque a folha normal ela é lisinha por baixo. Uma folha atacada por ácaro, ela é meio raspadinha, como se fosse uma lixinha, tá vendo ali como é que fica? Eles vão meio que secando aos poucos, né, o tecido da folha, e aí vai afetando, aumentando, né, e se vocês não utilizarem nada, eles podem tomar conta aí da planta. Só que o ácaro, muita gente acha que é complicado e difícil demais, mas é uma coisa muito simples de você combater. Tá? O que você vai fazer para combater? A mesma mistura que eu mostrei para vocês em relação ao fungo, né? Porque os ácaros, essa mistura de água com leite, ela vai ser bem mais eficiente, assim, mais rápido, vamos dizer assim, né? Ela vai trazer mais resultado mais rápido para vocês no combate do ataque dos ácaros. Então, simplesmente leite de caixinha que eu uso aqui, dá super certo, tá? Não tem problema se você quiser utilizar leite normal mesmo, sem ser de caixinha, tá? Isso aí fica a critério de vocês, mas simplesmente, gente, misturou água e leite em partes iguais, borrifou na parte de baixo da folha. É importante isso. Não adianta você vir aqui jogar a água com leite em cima da folha e deixar ali onde o ácaro tá atacando, né, intacto. Então, você tem que vir aqui, você tem que pegar a planta, né, ou então virar o vasinho assim, ó, para baixo assim, né, e molhar a parte que tá manchada por ácaro, que tá afetada, entendeu? Da mesma forma, 3 vezes por semana, durante 1 mês e meio, vai resolver o problema, você pode ter certeza. E uma coisa importante é que todas essas misturas que a gente faz, né, principalmente as misturas caseiras, você tem que utilizar por um período de tempo, geralmente de no mínimo 1 mês e meio. Porque se você usou 2 vezes aqui, viu que diminuiu e vai voltar aquele ataque, entendeu? Então, mesmo que você viu que parou, né, que não tá mais crescendo aquelas manchas, que não tá mais afetando a planta, você continua, né, até dar mais ou menos aí 1 mês e meio, para você ter certeza que combateu tudo, tá bom? Porque às vezes você vai lá, combate só um pouquinho, o trem para de crescer, você para de utilizar água com leite, e aí passa uma semana, vem com força total, né, que ele vai fortalecer ainda com aquilo ali. Então tomem cuidado. Sempre que vocês forem utilizar, não só isso, né, até inseticida, essas coisas, utiliza por um período de mais ou menos 1 mês, né, para você não ter problema, para aquilo ele não voltar, tá? Principalmente também com o combate de cochonilha, porque hoje eu tô falando de mancha na folha, né, mas muita gente acaba confundindo também cochonilha de carapaça com mancha. Gente, olha só, a cochonilha de carapaça, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês uma. Olha só nessa folha aqui que a planta descartou. Tá vendo? Ela vai aparecer desse jeito aqui, ó. Isso aqui não é mancha, isso aqui é uma cochonilha, é um insetinho. Se você vir com a unha assim nessas manchinhas, ó, você vai ver que ela vai sair por completo, ó. Então, ó, isso aqui é meio que fosse um parasitinha, né, que fica ali sugando a energia da planta. Mas aí no caso de combate de cochonilha, de pulgão, essas coisas aí, se vocês quiserem eu gravo outro vídeo, né? Mas hoje eu queria só mostrar mesmo aí pra vocês sobre essas manchas, tá bom? Olha só essa planta, eu comprei ela veio com essas 4 manchinhas aqui na folha, tá vendo? E aí eu aguardei para ver o que que era, se era algum fungo, se era alguma coisa que ia prejudicar a planta, né? E já tem mais ou menos 1 mês que eu tô com ela aqui, vocês podem ver, a mancha não cresceu, a mancha estagnou, né? Não afetou mais a folha, não passou para outras folhas, então não preciso me preocupar, porque muitas vezes também o fungo vem, ataca a planta, né? E rapidinho ele já morre, ele não consegue, né, se desenvolver e continuar com o crescimento dele, e ele acaba morrendo. Um fungo de estação, geralmente, que acontece, né? É bem comum eles no período mais chuvoso, né? No período que tem mais umidade no ambiente, porque para quem não sabe, os fungos, eles vão se
desenvolver com a umidade, por isso que é bem importante vocês evitarem aí, né, excesso de umidade nas plantas, porque é isso que vai trazer ataque de fungo, né, e que você pode estar acabando perdendo aí as suas orquídeas, tá bom? Mas enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês, é isso que eu queria falar, né, qualquer mancha que você vê aí, e você vê que de um dia para o outro, ou depois de 3 dias, ela continua do mesmo tamanho, não cresceu rápido demais, né? Não proliferou, palavra difícil, né? Não proliferou muito rápido, não precisa se preocupar, tá? Eu espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos assim, né, falando sobre manchas, sobre fungo, alguma coisa do tipo, como combater determinado tipo de fungo, é só vocês colocarem aqui nos comentários que eu vou estar gravando para vocês. Mas o vídeo de hoje já vai ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter tirado as dúvidas. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte o vídeo aí para ajudar a gente, compartilha e se inscreve no canal para mais dicas, tá bom? E é isso, gente. Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo e ó, sempre que você vê uma folhinha antiga caindo, né, amarelando, desidratando e escurecendo, não se preocupa não, que é normal. A plantinha tá apenas tirando a energia, né, para poder descartar aquela folhinha. Um beijão e até amanhã.